A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça, a paz, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, obrigada por tudo, nós te louvamos, bendizemos e te adoramos. Apresentamos a tudo que temos e somos a ti, Senhor. Queremos declarar, Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor. Consagramos esse tempo de oração para ti, Senhor, e que seja tudo aqui de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu querer. Queremos pedir, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Já gravamos, já tornamos e que vamos, né? Hoje nós vamos falar, né, a respeito daquele esqueminha que a gente faz toda semana. O culto de domingo, o pastor traz a palavra e nós tomamos essa palavra, diluímos ela, né, fragmentamos e deixamos aqui no canal todos os dias. A gente deixa aqui uma pinceladinha, uma parte, né, uma partezinha dessa palavra. Então, o último culto, quem ministrou foi o profeta Vinícius Iracete, nosso pastor, né, na igreja de IEG em Alphaville, e a palavra foi unidade e o sobrenatural. A palavra veio sendo ministrada sobre Salmos 133. Então, nesses 2 dias a gente já falou, né, que a união como um lugar onde Deus ordena a bênção. Ontem nós falamos como a união que ela libera a unção. E hoje nós vamos falar, né, a união através das palavras. Quando as palavras trazem união. Amém? Vamos ver isso, o livro de Provérbios 12, 18, que diz assim: há algumas cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Glória a Deus. Curtinha a palavra hoje, né? Então a palavra de Deus vem falando, né, sobre as palavras e comparam como as palavras como as pontas da espada. Quer dizer, são aquelas pontas, né? Aquela coisa que machuca, que fere, né? Então tem palavras, né, que elas atraem, né, ou que elas afastam. Quando são palavras que ferem, afasta. Palavras que trazem saúde, como diz a palavra de Deus, elas vêm unindo, né? Então a palavra realmente ela tem um peso para as nossas vidas, tanto de unir quanto de afastar. A palavra de Deus diz que a palavra é prata e que o silêncio é ouro, né? Porque muitas vezes, né, a palavra realmente ela não traz união, muito pelo contrário, muitas vezes, dependendo da palavra que nós vamos usar, nós vamos acabar, né, fazendo o quê, né? Trazendo uma contenda, uma inimizade. Então a palavra vem falando que a palavra prata e o silêncio ouro, né? Faz uma comparação aí de valores. O ouro vale muito mais. Então fala que quando nós calamos, nós estamos ganhando. Nós estamos valendo muito por estar calado. Mais ou menos isso, né? Então quer dizer, quando nós ficamos calados, né? Então nós não damos ali a abertura, né? Porque muitas vezes a palavra, ela dá abertura para entrar um espírito de contenda. E onde entra o espírito de contenda, entra a discórdia, né? Então quando a discórdia ela entra, acaba com a união. Então ali ela traz a divisão, ali ela traz a quebra de relacionamento, ela traz a facção, ela traz uma quebra de amizade, de negócio, ela traz uma separação, né? Então a união, né? A união ela fica ali meio que estremecida, porque ali entra um espírito de discórdia, né? A discórdia nada mais é do que a discordância, né? Quer dizer, não trabalha dentro da união. Então quer dizer, quando eu não trabalho dentro da união, eu trabalho dentro de uma individualidade. Então, a união são várias opiniões, né? A individualidade é uma única opinião, né? É a minha opinião. Então a união, né, é aquela coisa, não é como eu quero, não é tudo como eu desejo, né, mas para o bem de todos nós trabalhamos junto, né, então nós vamos trabalhar junto, nós vamos pegar junto, né, nós vamos fazer dar certo. Então eu não estou concordando, mas eu vou trabalhar junto. Eu acho interessante que teve várias circunstâncias na minha vida, né, e eu lembro que teve uma vez que nós estávamos num grupo em trabalho, né? E todo mundo deu sugestão, e eu dei a minha sugestão. Para mim, a minha sugestão era muito boa, né? Mas no geral, né, acabou que não, nós vamos fazer daquela forma. Foi uma outra sugestão e a gente fez como a outra pessoa disse. E quando chegou no final, né, a gente teve que reconhecer, teve que botar a mão na consciência e dizer, essa ideia foi melhor do que a minha. Se tivesse feito a minha, não teria ficado tão bom quanto foi essa. Então, muitas vezes nós temos
um ângulo em que nós olhamos, a nossa opinião está certa, o que nós estamos vendo está certo. E muitas vezes, né, tem aquela outra opinião que vai sim ser muitas vezes melhor do que aquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sugerindo. Então, na união, né, nem todos pensam igual, na união nem sempre vamos estar todos certos, né? Às vezes vamos discordar, mas vamos chegar num consenso para que todos ganhem, né? Às vezes por um propósito eu vou me calar, por um propósito eu não vou aceitar, eu não vou concordar, mas eu vou trabalhar junto, eu estou junto contigo, comigo, né? Então a gente vê assim que muitas vezes a contenda entra porque a pessoa quer fazer a sua vontade, né? A minha vontade, muitas vezes até no grito, né? Então ganho no grito, se eu não ganho na vontade eu ganho no grito, eu falo mais alto, eu é que mando, eu digo aqui quem manda é eu. Então muitas vezes, né, a palavra ela tem que ter, sabe, uma sabedoria, uma graça para expressar, para ela unir. Então a palavra de Deus diz, né, que a palavra, ela com sabedoria, ela traz saúde, ela traz bênção, ela traz graça, né? Palavras com sabedoria, ao seu tempo, com uma graça, ela traz união, ela traz paz, ela retira as contendas, ela retira as inimizades, né? A palavra branda, ela desvia o furor, assim que a palavra de Deus diz, né? Então, e a palavra dura, ela suscita a ira. Então quer dizer o quê, né? Que quando eu trago uma palavra de bênção, uma palavra de paz, uma palavra de cura, uma palavra de favor, de amor, de união, vai unir. Mas quando eu trago uma palavra que ela é dura, que ela é de inimizade, que ela é uma palavra que realmente é afiada, né? Que ela espeta, que ela acusa, que ela aponta, essa palavra vai afastar, essa palavra vai acabar fazendo a desunião. Então uma palavra, ela pode matar uma equipe, né? Quantas vezes a gente já ouviu, né? Pessoas que falam, aqui quem manda é eu. Acabou a união, né? Acabou a equipe. É unidade. Então quem manda sou eu. Então não tem equipe, não tem união, porque a unidade, ela não trabalha em cima da união, ela só tem uma opinião, né? Quantas vezes a gente escuta, nessa casa quem paga as contas sou eu, logo quem manda sou eu. Não tem união, não tem como falar de união, acabou a união porque tem individualidade. Então as palavras, né? As palavras, elas muitas vezes, por elas serem mal faladas, mal ditas, mal colocadas, elas vêm trazendo a desunião, elas quebram a união, elas racham a união. É interessante porque quando Deus, lá no princípio, ele vai criar, né? Vai criando, cria o Pai, cria o Filho, cria o Espírito, tudo numa comunhão, tudo uma união. E ele diz, façamos, né? Então, é a hora que diz façamos, né? O Espírito de Deus, o Pai liberava a palavra e o Espírito criava, né? Então, nós vemos sempre, né? Que sempre que a gente quer trabalhar na união, nós também temos que lembrar que a nossa palavra, ela também pode trazer a união ou pode trazer a discórdia. Então, palavras trazem união e palavra também separam. Então, que sejamos nós aqueles que vão promover a união, que muitas vezes nós vamos ter que deixar para lá mesmo, algumas vezes nossa opinião não vai ser tão a melhor e outras vezes, né, nós vamos ter que ter humildade e reconhecer que o outro muitas vezes ele tem mais razão, ou que a opinião dele está certa no momento, ou que a forma como eles vão querer fazer vai ser melhor do que era a minha. Então muitas vezes nós vamos ter que sim sujeitar nossa vontade a um bem comum, por um propósito comum, para que tudo dê certo, para que nós caminhemos, para que nós juntemos, para que nós unimos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, nós cremos, Senhor. Nós cremos que quando tem uma união, ali o Senhor está junto, ali o Senhor dá graça, sabedoria, unção, instrução. Quando os nossos corações, eles estão dispostos a estar em união. Senhor, assim nós declaramos nessa noite, gere em nós um coração de união, um coração de unidade, que trabalha por todos, que trabalha por um bem comum, que trabalha, Senhor, meu Deus, para fazer a melhoria, para que todos fiquem bem, para que todos cheguem num só propósito e num só resultado, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, meu Deus, que tudo que tiver que mudar em nossas vidas, Senhor, meu Deus, que possamos receber a luz da Tua palavra. Senhor, que venha Teu Espírito nos guiando, Senhor, nos promovendo para crescermos, Senhor, como pessoas em grupos, Senhor, sabendo ouvir opinião,
irmãos, sabendo ouvir, Senhor meu Deus, sabendo escutar e sabendo calar, em nome de Jesus. Senhor, que nós queremos nessa noite é que a tua graça nos cubra, que teu manto, Senhor meu Deus, nos aconchega. Ensina, Senhor, ensina a ser um como o Pai é um com o Filho e com o Espírito. Nos ensina, Senhor, a unidade dos céus, que venha o teu reino sobre as nossas vidas, nos ensinando a união, Senhor, que é feita, que é promovida no reino de Deus, que venha sobre a nossa terra e sobre tudo que estiver ligado às nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, para nós podermos chegar num objetivo comum, nós vamos ter sim que unir força, unir mente, unir corações e unir palavras. Que as nossas palavras sejam sempre: estou junto, contem comigo, eu vou estar sempre junto com você. E essas palavras, elas atraem a união, dá desejo de ficar perto de quem diz: eu estou contigo, pode contar comigo. Essas palavras, elas só unem, essas palavras, elas vêm trazendo um aconchego de coração que quer unir. Amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.